Ok, amigos, voltamos aqui com o nosso último treino para o concurso de advogado da Petrobras. Estamos aqui oxigenando aqueles assuntos que não foram falados na aula anterior, nas aulas anteriores, e aqui especificamente vamos falar agora sobre o Poder Executivo. O que a gente tem que lembrar sobre o Poder Executivo? Primeiro, existem 3 atividades básicas do Poder Executivo, atribuídas ao Poder Executivo: chefia de Estado, chefia de governo e chefia de administração. O que é chefia de Estado, professor? É a representação internacional do Estado. O que seria chefia de governo? É a direção da vida política nacional, implementando as políticas públicas previstas nas leis e na Constituição. E o que seria chefia de administração? Seria a própria prestação dos serviços públicos para satisfazer os interesses da coletividade. Ok? Lembrando aqui que dentro do Poder Executivo nós estudamos os sistemas de governo. Os sistemas de governo são fórmulas concebidas para você aferir o grau de dependência e independência nas relações travadas entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, num regime de total independência, presidencialismo, num regime de relativa dependência, parlamentarismo. Como é que aquelas atividades, chefia de Estado, chefia de governo, elas são distribuídas aqui no presidencialismo e no parlamentarismo? É muito simples. No presidencialismo, o próprio presidente concentra tanto as funções de chefe de Estado quanto as funções de chefe de governo. O presidente ele concentra tanto as funções de chefe de Estado quanto de chefe de governo. Enquanto que no parlamentarismo, a função de chefia de governo é atribuída ao primeiro-ministro, ao chefe do gabinete, ao chefe do conselho de ministros, ao primeiro-ministro. O primeiro-ministro é o chefe de governo. Agora, o chefe de Estado no parlamentarismo depende. Se estivermos diante de uma república parlamentarista, o chefe de Estado será o presidente da república. Mas se estivermos diante de uma monarquia parlamentarista, o chefe de Estado será um monarca, exemplo típico da Inglaterra. Você tem um primeiro-ministro como chefe de governo e a rainha Elizabeth II como chefe de Estado, numa monarquia parlamentarista. Características do presidencialismo: criação norte-americana, eleição do presidente pelo povo para exercer mandato com prazo determinado e com liberdade para a escolha dos ministros. Característica do parlamentarismo: influência inglesa. O primeiro-ministro é o chefe de governo, é indicado pelo chefe de Estado com aprovação do parlamento e exerce mandato com prazo indeterminado. E como é que ele pode cair? Pela perda da maioria no parlamento ou pelo voto de desconfiança, quando o chefe de Estado dissolve o parlamento e convoca novas eleições. Ok? Dissolve o parlamento, extingue os mandatos e convoca novas eleições. O sistema de governo brasileiro, claro, é presidencialista, sistema presidencialista, só não foi presidencialista a partir da emenda 4 de 61 até a emenda 6 de 63, entre 61 e 63 vigia o parlamentarismo, mas a partir do resultado do referendo de 6 de janeiro de 63, voltamos com o presidencialismo. E em 93, em 7 de setembro, teve um plebiscito para saber se continuaríamos com o presidencialismo e continuamos com o presidencialismo, ok? Está no artigo 76 da Constituição que o Poder Executivo será exercido pelo Presidente da República, portanto o presidencialismo, auxiliado pelos seus ministros. No que se refere às atribuições do Presidente da República, nós temos aí o artigo 85 da Constituição, que lista essas atribuições. O artigo 85 da Constituição Federal, ele lista as atribuições do Presidente da República. Primeira coisa que você precisa saber, esse rol é taxativo ou é exemplificativo? Sem nenhuma dificuldade, rol é exemplificativo. O artigo 5º, ou melhor, artigo 84, inciso 27, diz que compete a ele exercer aquelas atribuições, fora outras previstas na Constituição. Segunda coisa, essas competências são delegáveis ou indelegáveis? Depende. Algumas, e na sua maioria, são indelegáveis, mas 3 incisos são delegáveis. Delegáveis para quem, professor, esses 3 incisos? Primeiro, as pessoas. Para quem pode ser delegado? PGR, AGU e ministros de Estado. Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e ministros de Estado. Agora, quais dos 3 incisos podem ser delegados? O 6, o 12 e o 25, primeira parte. O 6, dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesas nem criação ou extinção de órgãos. E na linha B, extinção de cargos públicos quando vagos. No 12, conceder indulto e comutar penas se necessários, com audiência se necessário dos órgãos instituídos em lei. E no 25, só a primeira parte, prover os cargos públicos federais na forma da lei. Lá tem prover extinguir não é delegável, porque ele fala 25, primeira parte. Então, primeira parte é só o verbo o quê? É só o verbo prover, extinguir não, ok? Lá no 6b você pode extinguir porque estava vago, mas aqui prover, extinguir os federais, você lê só prover, porque extinguir não pode, porque seria a segunda parte, ok? E, além disso, nós temos o quê? Responsabilidade do Presidente da República. O Presidente da República ele pode responder tanto por crime comum quanto por crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade,
Aqui são os crimes impróprios, porque crimes de responsabilidade próprios são os do Código Penal. Aqui em Constitucional estudamos os impróprios, que são o quê? Aquelas infrações de natureza política e administrativa que podem dar ensejo ao processo de impeachment. Infrações de natureza política e administrativa que podem dar ensejo ao processo de impeachment. Professor, quem é que julga o presidente da República por crime de responsabilidade? O Senado Federal. Mas o procedimento é bifásico. Ele começa no âmbito da Câmara e depois vai para o Senado. Então, o procedimento bifásico, você tem aqui primeiro a Câmara dos Deputados, você tem primeiro aqui a Câmara dos Deputados e depois o Senado Federal. A Câmara dos Deputados, meus caros, ela pode receber uma acusação de qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode formular uma acusação contra o presidente da República por crime de responsabilidade. Os crimes estão no artigo 85, em rol também exemplificativo. Atentar contra a divisão dos poderes, contra o Ministério Público, né, contra as leis orçamentárias, certamente é crime de responsabilidade. Qualquer cidadão pode acusar. Quando a Câmara recebe a acusação, ela pode entender que essa acusação é procedente ou não. Não significa condenar o sujeito, significa simplesmente dizer se a acusação vai ser recebida de fato ou não. E ela pode receber ou não essa acusação, entender que essa acusação tem procedibilidade, tem base ou não, por um quórum de 2/3. Por 2/3 dos seus membros, ela pode efetivamente receber essa acusação. A Câmara aqui funciona como um tribunal de pronúncia, ela exerce um juízo de admissibilidade, ela instaura aqui a fase preambular, ela instaura aqui a fase inicial. Por 2/3, se ela receber a acusação, o processo é instaurado na fase 2. A fase 2 tramita no Senado Federal, que é quem julga o presidente da República por crime de responsabilidade. O presidente do STF será o presidente do Senado nessa sessão. Então, nessa sessão, o presidente do STF vai ser o presidente do Senado. E aqui, também por 2/3, o quórum seria 2/3, o presidente ele pode ser o quê? Condenado. E aí a condenação será o quê, professor? 2, perda do cargo e inabilitação para o exercício das funções públicas pelo prazo de 8 anos. Foi o que aconteceu com o Collor. Aí você me perguntaria, e ele pode renunciar só na fase 1. Enquanto a Câmara não decide se recebe ou não, ele pode renunciar. Mas se a Câmara decide que recebe, e o processo se instaura aqui no Senado na fase 2, a renúncia não é admitida. Por quê? Porque se ele renuncia, ele se auto-imputa a pena mais leve, que é a perda do cargo, sendo que a mais hard ainda está por vir, que é a inabilitação para funções públicas pelo prazo de 8 anos. Do outro lado, nós temos o quê? Crime comum. Quem é que julga o crime comum, professor? O presidente da República por crime comum, o STF. E aí, o procedimento também é bifásico, o STF é a segunda fase, a primeira fase é idêntica. A única diferença aqui na primeira fase, na verdade, é que não é o cidadão que formula a acusação. Aqui, se a ação penal for pública, a denúncia é ofertada pelo PGR, Procurador-Geral da República. Se a ação penal for privada, aqui a denúncia, na verdade, a queixa-crime vai ser ofertada pelo próprio ofendido. Mas, fora isso, tudo é igual. A Câmara instaura a fase preambular, fase inicial, exerce um juízo de admissibilidade, funciona como se fosse um tribunal de pronúncia e por 2/3 pode instaurar o processo. Pode fazer com que o processo receba a acusação e entender que aquele processo deve ser instaurado no STF. Instaurado o processo no STF, instaurado o processo vai, na verdade, correr. O Supremo Tribunal Federal naturalmente funcionará como um tribunal de julgamento, exercendo esse juízo de processamento e poderá condenar. Qual será a condenação? Aí será a condenação prevista no tipo penal, já que é crime a condenação prevista no tipo penal. Aí você me perguntaria, e a perda do cargo, professor? A perda do cargo existirá de maneira reflexa, ok? Você recebe, presidente, a condenação prevista no tipo penal e a perda do cargo se dá de maneira o quê? Se dá de maneira reflexa. Lembrando que tanto no crime comum quanto no crime de responsabilidade, o presidente da República, instaurado o processo aqui na fase 2, ou no Senado ou no STF, instaurado o processo na fase 2, ele deve ficar afastado de suas funções pelo prazo de 180 dias. Lembrando que, fim do prazo, ele pode efetivamente voltar para suas funções sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. 2 observações para fechar. Na verdade, o presidente da República, na vigência do seu mandato, ele não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Isso é uma observação. Na vigência do seu mandato, o presidente da República não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. E a observação 2 é que o presidente da República ele não será recolhido à prisão, senão mediante sentença condenatória. Ou seja, só a partir de uma sentença condenatória ele poderá ser recolhido à prisão. Aí você poderia me perguntar, mas professor, se na vigência do mandato ele não vai ser responsabilizado, e aqui em cima, aqui embaixo, na segunda informação, você diz que ele pode ser recolhido à prisão com sentença condenatória, claro, transitado em julgado, da decisão do STF não cabe recurso, com certeza. Como assim? Como compatibilizar? É porque desde que ele pratique um crime, no exercício das funções. Porque na vigência do seu mandato ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das funções. Mas se na vigência do seu mandato ele praticar um crime afim com o exercício da função, um crime, por exemplo, contra a administração pública, uma prevaricação, um peculato,
aí é crime no exercício das funções e ele pode sim ser responsabilizado. Mas aí, com certeza, ele só pode ser recolhido à prisão se houver uma decisão condenatória. Agora, se ele dá uma facada no olho, Lula deu uma facada no olho de Marisa, na época em que Lula era presidente, imagine, eu perguntei esse exemplo ao meu professor, se Lula deu uma facada no olho de Marisa na vigência do mandato dele, ele não pode ser responsabilizado. Faz o quê? Suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Ok, meus caros? Tudo tranquilo? Fechamos o Poder Executivo. Vamos para um pequeno intervalo. Não sai daí e a gente volta já.